eu vou falar uma coisa pra vocês. O que o juiz fez ontem ali, pô, isso não é possível. O Santos tem que emitir uma nota oficial hoje, né? Contra esse juiz aí, Paulo César Zanovelli. O que esse árbitro fez ontem é que a vitória, né, acaba de alguma forma fazendo com que o astral seja outro, e é legal. Mas o que esse juiz fez ontem, na minha opinião, foi muito grave, entendeu? Foi muito grave. Eu revi depois os lances e volto a dizer, não marcaria pênalti do Zé Ivaldo, não marcaria pênalti do Escobar. O juiz quase colocou tudo a perder ontem. Quase colocou tudo a perder ontem. Um absurdo o que fez o juiz ontem, Paulo César Zanovelli, tá? Um absurdo. Falamos ontem durante a transmissão, cheguei em casa ontem, fui rever os lances. Uma vergonha. E outra coisa, hein? O que tá pegando o Gabriel Brazão, hein, gente? O que tá pegando o Gabriel Brazão, hein? Espetacular o Brazão ontem mais uma vez. E o que jogou o Roleiser ontem foi uma barbaridade. Tanto que eu dei 10 pro Roleiser ontem, o Thiago Jordão deu 10, o Russo deu nota 9 pro Roleiser. E não é porque fez o gol, não, hein? Pra quem estava acompanhando a transmissão do Varanda, sabia, né? E percebia que nós estávamos elogiando o Roleiser durante o jogo, porque foi o jogador do ataque do Santos que manteve a qualidade comparada ao primeiro tempo. Porque muitos cansaram ou de fato não foram bem na segunda etapa. Mas o Roleiser é aquele cara que buscava o jogo o tempo todo. Quando o Fortaleza empata o jogo, o Roleiser chama a responsabilidade para si, bate no peito, chama o protagonismo e foi coroado com um bonito gol. Jogou demais o argentino ontem. Ele já vinha crescendo em termos de produtividade, é uma verdade. O Roleiser já vinha evoluindo, né? A gente dizia isso aqui, mas faltava ele assistências, faltava ele gols, e ontem aconteceu, né? E ontem ele fez aquilo que um protagonista tem que fazer, tem que bater no peito, tem que resolver uma partida, e grandes jogadores resolvem jogos importantes. E o Roleiser ontem resolveu o jogo importante. É isso que se cobra de um camisa 10, né? Que ele é um camisa 10, por mais que a gente tenha o Neymar, mas o Roleiser é um segundo 10, né? Ele é um protagonista, ele é um cara que é pra ser diferente dos demais. Ele não pode ser igual aos demais. Ele tem que ser diferente dos demais. E ontem foi isso que vimos do Roleiser. Um grande jogo, disparado o melhor jogo dele com a camisa do Santos. Ele já tinha feito alguns jogos interessantes, como foi contra o São Paulo no Morumbi. Foi um bom jogo do Roleiser, nós perdemos, mas ele jogou muita bola. Tinha crescido também nos últimos jogos contra o próprio Botafogo. Foi bem o Benjamin Roleiser. E ontem foi o melhor jogo do Benjamin Roleiser com a camisa do Santos. Então, de fato, gostei demais do Roleiser. Alguns pontos importantes, né, que eu gosto de destacar. Brazão é chover no molhado, é um grande goleiro, é goleiro nível europeu. E volto a dizer, o Santos não pode vender o Brazão. O Brazão tem que ser trabalhado, inclusive, em termos de imagem, gente. O Brazão tem que ser um ídolo. Esse é um ídolo de verdade. Entende? O Brazão é goleiro para 10 anos de Santos. Para 10 anos de Santos. Se o Santos hoje consegue pagar 4 milhões e pouco para o Neymar, tem que fazer um esforço para manter o Brazão. Não se pode negociar o Brazão para o futebol inglês. Tem que se fazer um plano de sequência para o Brazão no Santos, para que ele seja o Marcos, como foi no Palmeiras, para que ele seja o Rogério Ceni, como foi no São Paulo, entre outros grandes goleiros, o Cássio no Corinthians. O Brazão é goleiro para 10 anos de Santos Futebol Clube. Ele tem 24 ou 25 anos de idade, o Santos não pode pensar em vender o Brazão. O Santos tem que vender jogadores coadjuvantes e manter os protagonistas. E o Brazão é protagonista. Portanto, você pode vender o Bom Tempo, você pode vender o Schmidt, você pode vender um monte de jogador coadjuvante. Mas o Brazão você não vende. O Brazão você não vende. O Brazão é goleiro para 10 anos de Santos Futebol Clube. Quero falar aqui sobre a nossa zaga ontem primeiro. Quero falar sobre o Luan Pérez. Tem evoluído demais o Luan Pérez. Um grande jogo do Luan Pérez. E ontem um bom jogo do João Basso. Não foi espetacular o João Basso, mas fez um bom jogo.
Então, da mesma forma que a gente aqui muitas vezes critica o João Basso Bigodinho, o nosso Tony Ramos da Santos TV, preciso elogiar o João Basso. Preciso elogiar o João Basso. Não é o zagueiro dos meus sonhos, não é um zagueiro que me inspira confiança, não. Não, continua sendo um zagueiro pra mim normalíssimo, tá? Agora, foi bem ontem de novo. Não jogou mal o João Basso ontem. Uma partidaça do Souza, que infelizmente sentiu ali uma contusão no primeiro tempo. Que grande jogo do Souza. Que lateral é esse Souza, hein, gente? Que lateral que é esse Souza. O Escobar não comprometeu no primeiro tempo. Acho que melhorou um pouco no segundo tempo. Volto a dizer, não foi pênalti do Escobar em cima do Pikachu. Não foi pênalti. Pênalti Mandrake, marcado pelo árbitro. Sobre o Pituca de primeiro volante. Primeiro tempo excelente do Pituca. Segundo tempo não gostei. Primeiro tempo muito bom do Pituca como primeiro volante. Segundo tempo não gostei. Zé Rafael, uma partida... Ok, uma partida razoável do Zé Rafael. Roleiser, um espetáculo no jogo de ontem. Álvaro Barreal, primeiro tempo muito bom, segundo tempo ruim. Guilherme, tecnicamente não foi bem ontem. Fez um bonito gol, né? O Guilherme é um cara que eu acho que... Eu sempre digo isso aqui, né? O Guilherme é um jogador que a torcida... tá sendo muito infeliz com o Guilherme, entendeu? Muito infeliz. Ele não é craque, ele é um jogador normalíssimo, o Guilherme. Porra, mas o cara tá sempre ali, meu. O cara não foge da luta, o cara não foge da briga, o cara não foge da responsabilidade. Pô, vejam a declaração do Kleber Xavier, vejam a declaração do Pedro Caixinha esses dias aí, num podcast, falando sobre o Soteldo. Pô, tem torcedor que batia palma pro Soteldo e vaiava o Guilherme, cara. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um absurdo desse? Pô, que o Guilherme não é craque, que ele às vezes canela, que ele é um jogador normal, o mundo já sabe. Todo mundo sabe disso. Agora, pô, não é pra fazer o que é feito com o Guilherme, né? Então, um jogador que fez um bonito gol ontem, e é importante pro elenco do Santos, o Guilherme, tem a sua importância, um jogador que tá sempre ali, não pipoca, não coloca a mão na coxa, não deixa o jogo, a torcida massacra, o cara tá lá, de cabeça levantada. Então, parabéns ao Guilherme, que ontem, na minha opinião, fez um jogo ok. Fez um jogo, no meu ponto de vista, mediano. Nota 5 pro Guilherme ontem. E o Tiquinho Soares, que não tá legal, né? A verdade é essa. Por mais que tenha dado uma assistência ontem pro gol do Guilherme, o Tiquinho não tá bem, não. O Tiquinho não tá bem. Acho que é o ponto baixo do Santos hoje é o centroavante. Não tá legal. E sobre o Kleber Xavier, vamos lá. Eu vi uma enxurrada de críticas ao Kleber Xavier ontem, tá? Olha, eu discordo das críticas ao Kleber Xavier ontem. E vou explicar por que eu discordo, tá? A proposta de jogo do Kleber Xavier foi aquela ontem. A proposta de jogo do Kleber Xavier, ela foi aquela. Qual foi a proposta do Kleber Xavier ontem? Ele se defendeu, ele sabia que iria sofrer, apostou em segurar o Fortaleza defensivamente e apostou nos contra-ataques. Ele calculou aquele jogo, ele estrategou aquele jogo, ele planejou aquele jogo. Então é claro que nós sofremos ontem, mas era algo esperado. Ele jogou no contra-ataque, ele não optou por jogar de igual para igual com Fortaleza. Se defendeu, soube sofrer, como dizem hoje. Eu particularmente não gosto dessa escola, mas é uma estratégia. É uma estratégia. Dentro da estratégia que ele propôs, pô, ele se deu bem. E volto a dizer, se o Santos não tem a arbitragem que tivemos ontem, pô, absurda a arbitragem, gente. Absurda a arbitragem de ontem. Absurda a arbitragem de ontem. E aí, o árbitro quase colocou tudo a perder, porque por muito pouco o Fortaleza não faz o terceiro gol. Então, sobre a mudança ali, por exemplo, sai o Souza, ele coloca o Zé Ivaldo. A ideia dele, e percebendo que a bola forte do Fortaleza era a bola aérea, era justamente ter esse cuidado. Então eu não vejo que tirar o Tiquinho Soares e colocar o Tassiano. Eu não vejo absurdo nenhum nisso. Eu não vejo absurdo nenhum nisso. Colocar o Schmidt, qual foi o absurdo nessa mudança? Então, assim, eu acho que as críticas ontem ao Kleber Xavier, na minha opinião, eu vi uma enxurrada de críticas após o jogo, eu discordo. Respeito, mas discordo. Pra mim, a proposta de jogo dele foi essa, do primeiro ao último minuto. O que mudou?
Por que tivemos um sofrimento maior do que o esperado? Por conta do árbitro. O árbitro ontem caseiraço. O árbitro mandrake, para não falar outra coisa. Então, dentro da estratégia do Kleber Xavier, né? Eu acho que ele foi bem ontem. Estão falando, Marcão, para de defender o Kleber Xavier. Eu não estou defendendo o Kleber Xavier. A minha opinião sobre o Kleber Xavier, todos vocês já sabem. Eu já disse várias vezes aqui que não acho que o Kleber Xavier é treinador para o Santos, né? Acho que o Kleber Xavier não está preparado para ser um treinador de um time da altura do Santos, da grandeza do Santos. Só que eu também não posso achar que tudo é culpa do cara, pô. Que tudo é culpa do cara. Não acho isso. Porque o Kleber Xavier, com o Kleber Xavier, os números defensivos do Santos melhoraram muito. Porque esses 2 gols de ontem, gente, isso aí foram gols arrumados. Me desculpem. Se o Santos ontem não tem essa arbitragem desastrosa contra ele, talvez nós não teríamos nem tomado o gol ontem. Porque o Fortaleza estava mortinho, com 2-0 no placar contra. Agora o árbitro deu uma força. Então, de verdade, acho que o Kleber Xavier, no meu entendimento ontem, ele fez uma estratégia do primeiro ao último minuto e deu certo. Estratégia boa é aquela que dá certo, na minha opinião. Não tem estratégia boa que dá errado. Estratégia boa é aquela que tem um resultado bom, positivo. E o Kleber Xavier ontem, no meu ponto de vista, teve os seus méritos. Então, vitória importante. Ó, o Daniel Teodoro, você tá de sacanagem elogiar o estagiário. São opiniões. Não é porque eu não acho o treinador espetacular que eu vou criticar. Eu não tenho aqui compromisso com a crítica ou compromisso com o elogio, gente. Eu falo aquilo que eu vejo. E ontem eu estava transmitindo o jogo. Aliás, quero agradecer, que audiência maravilhosa do Varanda, hein? Agradecer mais uma vez a parceria com a Casé TV. Parceria espetacular. Para vocês terem uma ideia, ontem foram mais 3 canais transmitindo, fazendo o mesmo processo que fez o Varanda Futebol Debate. A Casé TV ontem fez parceria com outros 3 canais e o Varanda disparado, né? De todos os parceiros que fizeram esse mesmo movimento. O líder ontem, durante o pré-jogo. Que legal, né? Agradecer a todos vocês que ontem ficaram emocionados. A toda a equipe do Varanda. Que trabalho que faz o Varanda Futebol Debate. E como é bom comemorar o trabalho e comemorar o resultado do Santos. Como é legal quando se une o útil ao agradável, né? E ontem foi uma noite memorável para o Varanda Futebol Debate. Foi uma noite memorável para o canal Varanda Futebol Debate. Um marco na história do canal. Marcão, mas foi só o pré-jogo. É assim que se começa. É devagar, devagarinho, sabendo do nosso tamanho e sabendo do tamanho da Casé TV. A Casé TV é infinitamente maior que o Varanda Futebol Debate hoje. E a gente sabe reconhecer o nosso tamanho e, acima de tudo, entender a importância do momento que vivemos ontem na transmissão da partida Santos e Fortaleza. A gente sabe quanto custa um direito de imagem e ser, de alguma forma, o escolhido para transmitir uma partida e ter as imagens do pré-jogo é algo que nos envaidece, é algo que nos deixa com muito orgulho desse trabalho que o Varanda Futebol Debate faz. Então, muito obrigado a todos vocês. Ó, o Leto França mandou um superchat, Santos 2-0 fora de casa e queria o time atacando. É isso, Leto, é isso. E mais do que isso, é só você observar, Leto, você foi muito feliz, a postura do time desde o começo, né? O Santos ontem, gente, não precisava jogar bonito, o Santos precisava vencer a partida. E ontem o Santos venceu a partida. O Santos ontem não precisava dar show, o Santos precisava ganhar e ganhou. Sandro Barreto, Marcão, apesar da vitória, ainda vejo a precisão da troca do treinador. Se vier Arão, Adrielson e Martirena, só faltaria o Vojvoda. Olha, concordo contigo, o Arão seria um bom reforço, o Adrielson idem, Martirena também idem. E sobre o Vojvoda, eu acho um excelente treinador, por mais que viva um mau momento no Fortaleza. Acho o Vojvoda um ótimo treinador. Só que veja, temos que trabalhar com fatos. O Kleber Xavier não irá deixar o Santos Futebol Clube nesse momento. A única chance do Kleber Xavier
correr algum risco, né? Para que ele tivesse algum risco de demissão, seria o Santos perder ontem. O Santos não perdeu. Então o Kleber Xavier está mantido. O Alexandre Matos quer manter o Kleber Xavier. O Marcelo Teixeira está convicto na manutenção do Kleber Xavier. Então descartem esta possibilidade. O Santos oficialmente hoje já está de férias. O Santos só volta a trabalhar entre os dias 27 e 28 de junho. Portanto, o Kleber Xavier será o treinador do Santos Futebol Clube para o segundo semestre. Então, essa possibilidade de saída do Kleber Xavier está descartada. O Kleber Xavier será o treinador do Santos daqui para frente. Eu discordo da decisão, já disse várias vezes, agora é a decisão da diretoria, né? É a decisão da diretoria e a gente precisa respeitar. Se existe convicção, se existe, acima de tudo, confiança no trabalho, a diretoria está certa em manter, né? Está certa em manter, porque também não existe qualquer tipo de garantia que se você mudar as coisas vão melhorar de um dia para o outro. Então, se a diretoria do Santos entende que o trabalho é bom no dia a dia, está certo em manter. Eu tenho a minha opinião, eu discordo, mas a gente precisa respeitar, né, a decisão da diretoria.